eu ver se está. Então, a gente quer desejar mais uma vez boa noite a vocês. E nessa noite de hoje, né, nesse nosso encontro virtual, que é o segundo encontro, né, com um grupo de professoras e professoras dessa escola. Nós estamos aí trabalhando já desde dezembro, né? Fizemos uma interrupção aí por conta das férias coletivas dos colegas, né? Das férias de janeiro, e já sabemos que voltaram ao batente, né? Com os planejamentos de janeiro, fevereiro, né? E nós então marcamos para essa data nosso segundo encontro, né? E hoje a gente vai discutir então a questão dentro do segundo módulo lá da proposta, nós temos então para essa discussão sobre o novo ensino médio a questão daquilo que a gente está querendo refletir hoje, que é a educação, a pandemia e os itinerários formativos. E aí nesse sentido a gente então convidou a nossa companheira, a professora Miriam Fábia, que é professora da educação, da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás e também da equipe do Cajueiro, inclusive da equipe da diretoria do Cajueiro, né? Então, uma companheira de uma longa data já, de muitos anos, e a professora Miriam Fábia, né, nossa companheira, ela tem graduação em História pela UEG, tem mestrado em Educação pela UFG, doutorado também em Educação pela UFMG, e há pouco tempo, em 2018, fez um estágio de pós-doutoramento na Espanha, na Universidade de Sevilha, discutindo essas questões no âmbito das políticas educacionais, e tem pesquisado bastante e discutido a questão da militarização das escolas públicas. Então, algo que está bem próximo da gente, né, enquanto professores e professoras da educação pública, da educação básica, né? E a proposta da noite é a gente discutir essa questão da educação, essa questão no contexto da pandemia, e com essa novidade aí, com a nova reforma do ensino médio, que é a questão dos itinerários formativos. Então, a Miriam tem feito essas discussões, né, tem acompanhado as discussões sobre a Base Nacional Comum Curricular, né, e essa proposta também do novo ensino médio. E, enfim, não existe talvez pessoa mais indicada entre nós para discutir essa questão, para fazer as reflexões conosco, para nos provocar. E combinado com a Miriam está aí já? Ô, sim, Léo. Alô, alô. Combinado com a Miriam, com você, Miriam, da gente fazer então aí uns 40 minutos mais ou menos de fala, né? Uhum. Para a gente abrir depois para fazer então interlocução aqui com o grupo. Então, quem tiver questões, ou mesmo provocações, ou perguntas, tudo mais, talvez anotar, ou mesmo se conseguir lembrar, para fazer essa interlocução com a Miriam após a fala dela, né, a fala de provocação inicial, e sabendo que a Miriam é uma pessoa que provoca bastante. Então, vamos então acolher a Miriam, né, e junto com vocês, e a fala é contigo já, Miriam. Agora estou ouvindo bem? ele. Tá Olá, escutando? boa noite. Boa noite, boa noite, boa noite. Boas-vindas a todas, a todos, a todes. Quero dizer da minha alegria de estar aqui com vocês nessa noite. Um tema extremamente instigante, né, para nós, para quem está na escola, para quem faz pesquisa aqui com o ensino médio, né? Então, é sempre bom, porque assim como eu espero que vocês aprendam um pouquinho comigo, eu aprendo muito com vocês. Então, esse primeiro momento aqui é um momento importante, mas eu gosto mais do segundo momento, quando eu posso escutá-los aqui,
e a gente dialogar e das experiências que vocês têm, a gente ir pensando e analisando, né? Como nós costumamos dizer por aqui, no interior de Goiás, a gente vai matutando, né, essas questões todas. E aí eu fiquei pensando qual seria o olhar para o tema que o Léo propôs, que é discutir educação, pandemia e os itinerários formativos. E aí fiquei pensando que talvez isso é que dá a gente ir ganhando experiência, né? Ficando mais experiente, ficando mais velho, é que a gente começa a discutir e a comentar as questões a partir das experiências também, não só das análises, das pesquisas, mas do que a gente viveu. E eu me lembro, 2016, logo em seguida, né, ao golpe, impeachment da presidenta Dilma, a gente nem tinha entendido a dimensão do que ia acontecer nesse país. A gente sofreu na educação 2 golpes grandes, né? O primeiro golpe foi a desestruturação de todo o processo de discussão, de debate da Base Nacional Comum Curricular, que já estava em curso desde 2015. Né? Eu acompanhei muito de perto todo o debate da base aqui em Goiás, né? À época eu estava na pró-reitoria, então acompanhei, enquanto UFG, Universidade Federal de Goiás, todo o debate, e no comecinho do mês de agosto, a gente tinha aqui, em 2016, o nosso seminário estadual, que era já as contribuições que nós tínhamos para a Base Nacional Comum Curricular. Um seminário grande, tinha gente de todos os lugares, né? E a gente acorda na segunda-feira do seminário com uma portaria que havia sido publicada pelo Ministério da Educação, criando um comitê da base. Só que nesse comitê não tinha nada das representações de quem estava elaborando a base naquela época. Se a gente já tinha uma série de críticas à base, 2016 o golpe foi ainda mais violento, porque esse comitê ele deu outra cara para a Base Nacional Comum Curricular. E, junto com isso, logo em seguida, a gente tem a apresentação de uma medida provisória, que é um instrumento legal no país, né? Mas é extremamente antidemocrático, porque é um instrumento que põe um prazo muito curto, né? O governo apresenta uma medida provisória e o Congresso tem um prazo muito curto para votar essa medida provisória, e aí o governo de Michel Temer, coordenado pelo Mendonça Filho e por todo o grupo paulista ligado a Maria Helena de Castro Guimarães, me apresentam uma medida provisória de reforma do ensino médio. Discutir itinerário formativo é discutir esse movimento de 2016. Né? Com certeza, olhando aqui um pouquinho para as carinhas de quem apareceu, vocês devem se lembrar que em 2016 o governo fez uma propaganda pesada sobre o ensino médio, sobre a reforma do ensino médio, e aí a propaganda tinha 3 eixos centrais. Primeiro dizia assim, olha, está chegando o novo ensino médio que vai revolucionar a educação brasileira. Então, havia uma promessa de que esse novo ensino médio ia revolucionar a educação brasileira. Segunda promessa, que agora os jovens não eram obrigados a estudar mais 13 disciplinas. Vejam que absurdo, 13 disciplinas. Agora você pode escolher, dizia a propaganda. Se vocês acompanham a TV aberta, vocês devem se lembrar que na hora do Jornal Nacional, no intervalo do Jornal Nacional e da novela das 8, famosa, da Rede Globo,
a gente tinha essa propaganda. E tem um terceiro eixo dessa propaganda. Então, jovens, né, vocês podem escolher. E aí tinha uma propaganda, não sei se vocês se lembram, de um banco no meio da rua, e aí chegava um jovem que chegava com o pai, e aí ele falava assim, olha, deixa eu te explicar as novidades da reforma do ensino médio. Você pode escolher, né? Você pode, inclusive, fazer uma formação profissional. Esse era o segundo eixo do debate. E uma outra promessa que, inclusive, os jovens, à época dos movimentos estudantis, disseram, bom, que legal, que era a ampliação do tempo do ensino médio. Eram as promessas de revolução apresentadas. Naquele ano e no ano seguinte, eu participei de inúmeros debates discutindo a medida provisória e depois discutindo a lei que foi aprovada, 13.415, tem que lembrar aqui o número certinho, que aprovou a reforma do ensino médio. E a gente já chamava atenção que a proposta que tinha ali era uma proposta que mexia com um aspecto do ensino médio, que era o aspecto curricular. Não se fazia uma reforma para considerar outros aspectos, tais como infraestrutura das escolas, laboratórios, bibliotecas, equipamentos das escolas de maneira geral, tecnologia. Não se falava em contratação de novos profissionais, não se falava que a partir de agora a revolução professor de química trabalha com química, professor de física trabalha com física. Nada, nada. A reforma, ela atingia o currículo. E aí a gente dizia, é um risco imenso. Por quê? Porque a gente fragmenta a formação básica. Gente, nós estamos falando dos jovens de 15 a 17 anos, se estiverem no ciclo considerado correto entre idade e série, 15 a 17 anos, e considerando que a maior parte da matrícula destas escolas, desta faixa, ou desta etapa da educação básica, das redes estaduais, a gente dizia, nós estamos trabalhando com uma parcela mais empobrecida da população, que precisa, inclusive, ao contrário do que se defendia à época, de ampliar a formação geral. Uma parcela da população que precisa, 84%, 85% das matrículas do ensino médio são de estudantes das redes estaduais, que precisam melhorar os seus conhecimentos de leitura, de escrita, de geografia, de química, de história, de biologia, de física. Precisa ampliar a formação geral. Mas a reforma do ensino médio, ao fracionar a formação em uma parte de formação geral e outra parte de itinerários formativos, fragmenta ainda mais aquilo que já vinha fragilizado. E a gente já advertia lá atrás que, diferente do que eles estavam dizendo, a gente teria uma formação ainda mais frágil se a reforma fosse implementada. Houve uma reação muito grande, as entidades científicas, as entidades educacionais, os estudantes fizeram um conjunto de ocupações em 2016, mas nada sensibilizou o Congresso e o governo, e a reforma foi aprovada em 2017. Lembra que eu falei que a gente teve 2 golpes? Um da base e um da reforma?
No ano seguinte, a gente teve um outro golpe na base, que foi o desmembramento do que era a base da educação infantil e ensino fundamental da base do ensino médio, que só foi publicada ao final de 2018. Isso quebra a ideia que nós demoramos séculos para construir de que a educação básica é educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, nesse processo da base e da reforma estraçalhou. E os itinerários formativos compõem um elemento que quebra essa concepção de que dos 4 aos 17 anos, a formação das crianças, adolescentes e jovens é uma formação básica. Bom, nós tivemos 2017, 2018, tramitou a base, as coisas foram acontecendo um pouco mais lentamente, 2019, os estados foram instigados a implementar a base, e aí começou o movimento de pressão para a implementação da reforma do ensino médio. O problema se agrava ainda mais em 2020, quando a gente tem 2 movimentos concomitantes. Uma pandemia, que põe a gente numa condição de trabalho trágica, mas não é só isso, causa mais de 600 mil mortes nesse país, desestrutura as famílias, uma inflação galopante, uma perda do poder de compra da população, desemprego crescente, uberização do trabalho, crise, colapso na saúde, colapso também em toda a segurança sanitária desse país. É justamente no 20 e no 21 que 2020 e 2021, 2 anos de pandemia, que a gente tem os governos estaduais implementando a reforma do ensino médio. Essa semana agora, eu conversei aqui com o pessoal nosso do sindicato, dos professores da universidade, e a jornalista me perguntou assim, professora, como é que a senhora avalia a reforma do ensino médio sendo implementada nesse tempo de pandemia? Eu acho que a gente precisa pensar sobre isso. E aí, vocês aqui podem até nos ajudar a dizer isso, porque o que eu tenho dito é o seguinte, nesses 2 anos de pandemia, nós, os profissionais da educação, tivemos tantos desafios, sejam eles profissionais, pessoais, inclusive no âmbito da nossa saúde, que fazer uma reforma da magnitude da proposta que nós temos em curso é, no mínimo, uma irresponsabilidade. É, no mínimo, uma irresponsabilidade. Por quê? Porque a gente tem outras questões emergenciais para atender e urgentes, da reforma e adequação das nossas estruturas escolares a esse tempo pandêmico, as condições em que os debates sobre a reforma foram feitos nos estados, a gente tem uma larga distância. Quantas de nós, mulheres professoras, durante esse tempo de pandemia, tivemos que acudir a um conjunto de emergência que, se alguém falasse para mim assim, para tudo e vai discutir reforma do ensino médio, eu vou dizer, bom, então você não está na sala de aula. Você não está, professora, atendendo o cotidiano de alunos. Porque o atendimento aos alunos nesse período foi um exercício extremamente árduo, além
de todas as outras contingências do tempo pandêmico, né? E, para complicar ainda mais esse cenário, a gente tem dados agora que nos deixam cada vez mais desesperados, por assim dizer, com a condição, né, dos estudantes nesses 2 anos de pandemia. Nós temos uma evasão crescente, ou seja, crianças, adolescentes e jovens largaram a escola, não voltaram para a escola, né? Por inúmeros motivos, né? Um dos motivos que a gente não pode ignorar são, né, as crianças, adolescentes e jovens órfãos nesse país, né? Esse é um dado que a gente ainda não tem condições de mensurar, né? O impacto familiar da Covid-19, né, nas nossas casas, nos nossos lares, considerando que, inclusive, nós não tivemos um novo recenseamento, algo bastante grave nesse país. Então, isso tudo a gente vai precisar avaliar. Então, nós temos evasão, desistência da escola, nós temos problemas de aprendizagem básica, né? A questão, por exemplo, de leitura, de escrita, né? E se nós pensarmos nessa etapa que é o ensino médio, com certeza, considerando a população mais pobre deste país, com maiores dificuldades de acesso à tecnologia, internet, computadores, material de leitura e de estudo, condições familiares, casa com condição para estudar, né? A gente vai considerar que essa parcela da população deveria agora, emergencialmente, nos próximos períodos, né, receber da escola um suporte, uma ajuda para recuperar aprendizagens, conhecimentos, saberes que durante esses 2 anos não conseguiram acessar. Então, esse elemento é um elemento importante, né, para a gente pensar para que queremos implementar uma reforma em tempos de pandemia. Esse país teve ontem, 9 de fevereiro, mais de 1.000 mortos, outra vez com a pandemia. Isso não é um número qualquer. Isso não é um número qualquer. Né? Isso quer dizer que, de novo, a gente corre um risco de ter que suspender as atividades presenciais se a gente não, ou então a gente está assumindo que não importa quem morre, né? Desde que não seja eu e os meus, que é o que muita gente lida hoje nesse país, mas a pandemia vai chegando. Com certeza, se lá atrás você não tinha ninguém próximo a você que teve Covid, nessa onda agora, você deve conhecer alguém muito próximo que teve Covid ou que está de Covid. É? Isso não é qualquer coisa. Tá bom, Miriam, estamos vacinados, temos 3 doses, né? As crianças estão vacinando, mas ainda é um tempo de controle da pandemia, ou deveria ser, óbvio, né? Estamos num país sem rumo nesse aspecto, né? Isso tem reflexos muito graves. Mas se a gente está sem rumo, a quem interessa implementar uma reforma nesse momento? E aí, eu me dediquei aqui em Goiás a fazer uma análise do documento das diretrizes curriculares gerais para o ensino médio, chamado DCGO, né, que trabalha com a organização curricular e os itinerários formativos aqui em Goiás. Né? Não sei, esse grupo aqui é todo de Goiás, Léo? É todo de Goiás? Vocês todos? Sim, sim, da mesma escola, Goiânia. Ah, bom.
Estou aqui pensando que nós estamos falando com um grupo internacional. O Léo não me o contou que vocês grupo... são todos nacionais. Ah, nem, vocês são todos goianos? Bobagem. Então, para que eu É, estou falando? não Então, sei vou se, abrir a... Hã? não sei se, não sei se todos são de Goiás, mas todos estão em Goiás, trabalhando em Ah, Goiânia. se estão em Goiás, são de Goiás, pronto. A gente nem pergunta de que estado de origem é. Que escola que vocês são? Colégio Benedito Lucimar. Legal. Vocês leram as diretrizes, as DCGOs para o ensino médio, publicadas dia 15 de outubro do ano passado, com pompas pelo governo do estado, teve matéria no jornal, né? E é um documento pequeno, modesto, com mais de 1000 páginas, eu acho, se eu não estou enganada, porque ele foi publicado agora em 2 blocos, né? É um documento que tem que ser lido. A gente aproveitou aí o ano passado, no grupo de estudo que eu coordeno, que é o Grupo de Estudo de Políticas Educacionais e Juventude, o GEPEG, e a gente fez um debate sobre as diretrizes, pensando alguns elementos, óbvio, né? O texto ainda estava em discussão, não é o texto final, mas depois, eu e a professora Valdirene, que é da UEG, aqui de Inhumas, olhamos e comparamos as versões deste documento. O documento que foi amplamente divulgado como extremamente participativo, com muitas contribuições, é um documento que não difere nas versões. Se essas contribuições chegaram, quais foram elas e cadê as contribuições? Então, isso nos botou aqui na cachola uma pergunta: quem participou e qual foi a participação? Esse é um primeiro dado. Dado 2, a reforma do ensino médio faz um corte muito, muito grave na questão disciplinar. E aí torna obrigatório, de maneira contínua, nos 3 anos do ensino médio, apenas português e matemática. A gente criticou isso muito duramente lá atrás. E uma das alternativas que as redes estaduais encontraram para dizer que os alunos não iam ter prejuízo na formação foi diminuir a carga horária das disciplinas química, física, geografia, história, sociologia, filosofia, constam na organização curricular, mas, por exemplo, olhando diferentes matrizes, a gente percebe que, por exemplo, filosofia tem uma aula no primeiro ano do ensino médio. Sociologia, a mesma coisa. Biologia tem uma aula aqui, outra ali, outra acolá. E aí, essa é uma outra questão para a gente pensar. Porque o que nós vamos acompanhando nessa reforma? Nós temos um esfacelamento, uma fragmentação violenta da formação oferecida para os jovens. Porque aí eu fui picando ainda mais as disciplinas para poder incluir os itinerários formativos. A professora Mônica, do Paraná, tem uma expressão de que o novo ensino médio, está sendo chamado de NEM, é nem. Nem formação geral, nem formação específica. Não sei, aqui, com quem eu estou lidando, do ponto de vista etário, mas eu sou uma mulher de 50 anos e eu fiz o meu ensino médio
sob a égide da reforma de 71, 5692 de 71, que instituiu o primeiro e o segundo grau. Né? E o segundo grau era compulsoriamente profissionalizante. As escolas públicas, né, gente? Porque as escolas privadas tiveram outra dinâmica. E aí, o que acontecia nos 3 anos de formação? Você tinha uma tentativa de fazer formação geral junto com o curso técnico. Eu, por exemplo, fui uma estudante do técnico em magistério. Né? Aqui vocês que estão estudando a temática, tem um documento muito interessante sobre a análise da reforma do ensino médio, de 1982, produzido pelo Conselho Nacional de Educação e assinado pelo professor Jamil Cury. Um documento que a gente trabalhou com ele num texto que nós escrevemos sobre o secundário no Brasil. E ele faz uma crítica brutal a isso, que o segundo grau não dava conta de fazer formação geral, mas também não fazia formação específica decente. Ou seja, os cursos técnicos que tinham uma exigência de laboratório, de uma carga horária técnica mais ampliada, de profissionais que trabalhassem com esses cursos técnicos mais alargadamente para formar o técnico, não fizeram isso. Tanto que no começo dos anos 80, ele já criticava a reforma, dizendo do fracasso da profissionalização da reforma de 71. Ai, Miriam, mas você está falando da reforma de 71 e nós estamos discutindo a reforma de 2017. Eu diria que é óbvio, a gente vai precisar de fazer análises mais aprofundadas, com mais pesquisas, mas a minha hipótese é de que, frente ao que está sendo proposto pelos governos estaduais, e aí eu vou considerar 3 propostas que eu olhei com mais cuidado: Goiás, São Paulo e Santa Catarina. Não olhei nenhuma proposta do Norte nem do Nordeste, tá, gente? Então, lembra? Estou falando de 3 propostas que foram as que nós avaliamos com maior cuidado. A reforma do ensino médio de 2017 é pior do que a de 71. E eu explico por quê. Porque ela fatia ainda mais a formação e tende a não formar nada. Cria itinerários formativos, tentando garantir a promessa de que o jovem pode escolher. No entanto, as redes não estão com nenhuma proposição. São Paulo falou outro dia, tô esperando, porque São Paulo anda tão bom, né, gente? São Paulo foi o primeiro a vacinar, São Paulo foi o primeiro a fazer um monte de coisa. Então, pode ser que São Paulo saia na frente, diz que vai contratar não sei quantos mil professores para atender a reforma. Mas aqui em Goiás a fala nós não vamos contratar mais gente. Pergunta. E os itinerários formativos? Agora eu entendi. Projeto de vida, empreendedorismo, professor de química trabalha, porque ele perdeu carga horária. A gente agora vai ter sociologia empreendedora. O professor de sociologia vai ter que trabalhar em empreendedorismo. Ele perdeu carga horária, ele tem uma aula. Quem não perdeu, aqui depois podem me contar, quem não perdeu foram os colegas de língua portuguesa e de matemática. São os únicos com poder na escola. Eu brinco que eles agora são os donos da escola, porque são os únicos que têm uma carga horária no primeiro, no segundo e no terceiro ano mantida, preservada ou ampliada. O resto está não podia usar palavrão, estou falando com professores da escola, eu ia usar deixa eu achar uma
uma palavra chique. Achei não, só pensei palavrão aqui. Os outros colegas estão em condições muito difíceis para compor a sua carga horária e para organizar o trabalho pedagógico. Ficou bonito, não ficou? Que eu ia dizer, o resto é na merda. Porque, gente, me diz, eu sou professora de história, tá? Eu venho de origem da história, tenho formação em história, trabalhei na educação básica, com ensino médio em história, né? E aí eu me lembro do nosso desespero de professor de história, que pega, antigo, tá, gente? Porque faz tempo que eu não estou no ensino médio, mas vou me lembrar dos meus bons tempos antigos. Que saudade do meu tempo de professora de história. Você começa no primeiro ano discutindo o que é história, né? Falando das diferentes etapas da história da humanidade, né? Pega a antiguidade clássica, idade média, idade moderna, abre as Américas, passa pelas Américas, depois a gente vai passar por toda a Idade Moderna, pegamos aí Revolução Francesa, Independência Americana, independência dos países latino-americanos, Brasil. Vocês estão pensando o que é isso? Era esse o caminho antigo, tá? Gente, eu estou falando para vocês que eu sou antiga, né? Era esse o caminho antigo. E aí, a gente aqui fazia de conta que ainda ensinava Goiás, porque Goiás é um negócio que nunca dava para entrar no cardápio. Aí chegávamos, né, Brasil, Guerra do Paraguai, um montão de coisa aí para chegar na ditadura militar e na Guerra Fria. 3 anos para fazer isso. 3 anos. Com 2 aulas, às vezes em algumas escolas, 3 aulas de história por semana em cada um dos anos. Agora, eu pergunto para vocês, o que nós vamos fazer para ensinar história? Tudo bem, você vai dizer assim, Miriam, você foi muito linear nessa sua abordagem, não precisa ensinar isso tudo, né? Outra coisa, até esqueci aqui, porque na minha época, que era professora, não tinha história da África, né? Os povos indígenas, isso a gente passava, né? A gente discutia a descolonização da África, era um dos temas que tinha por ali. O que a gente faz com uma aula no ensino médio para trabalhar história? Que história eu vou ensinar? Ai, Miriam, mas que bobagem! Ensinar, a gente não ensina. Tá bom. Qual conhecimento eu vou fazer mediação com os estudantes que, por exemplo, têm pouco acesso à leitura, têm pouco acesso ao conhecimento, têm pouco acesso à interpretação? O português vai resolver todos esses problemas? Como é que eu, Miriam Fábia, me situo nesse tempo histórico? Como é que eu me compreendo nesse momento, aqui em Goiás, neste Brasil, neste mundo, nesse contexto pandêmico? O que de história eu preciso? Essas questões são questões que nós temos que levantar o tempo inteiro. Ou eu vou fazer de conta que vou ensinar história em uma aula de 50 minutos por semana em cada uma dos anos. Essa é uma questão que nos põe a pensar que formação geral será dada e como nós cumpriremos com os itinerários formativos. A escola de vocês, quais são os itinerários que vocês vão oferecer? Como é que vocês estão organizando o trabalho pedagógico para a oferta destes itinerários? Como é que vocês vão implementar esses itinerários rompendo com uma formação que nós temos? Vocês me ouviram falar agora sobre história numa perspectiva extremamente disciplinar, porque foi essa a formação que eu recebi. Mas tá bom, então vamos romper com a formação disciplinar.
Qual a formação continuada que vocês estão recebendo para não serem disciplinares? Se a vida inteira a gente foi disciplinar, nós estudamos disciplinar e nós ensinamos disciplinar. Qual a condição do seu trabalho para que a gente possa, por exemplo, fazer um ensino por área e não por disciplina? Pronto. Já são 8h44, eu tenho 200 milhões de perguntas, mas aí eu vou parar para escutar vocês, porque eu estou curiosíssima, e se vocês quiserem me chamar para ir aí na escola para a gente conversar presencial, porque eu sei que vocês estão nessa, né? Vocês podem me chamar, que eu tenho todo o interesse do mundo, inclusive de ouvir, de aprender, porque me interessa muitíssimo. Eu espero que essa reforma ela não deforme mais do que já temos deformado os nossos jovens. E aí está na mão de vocês uma grande responsabilidade nesse aspecto. Se é preciso, que a gente transgrida o que estão nos obrigando a fazer. Para as autoridades, a minha briga tem sido assim, para a reforma, vamos deixar passar a pandemia, vamos pôr o pé no chão da escola e vamos discutir com mais cuidado, porque nós não estamos brincando de fazer educação. A nossa responsabilidade é na formação dessa geração que chega e que nos sucede nos diferentes espaços. Então, eu não brinco de educar, e não quero que alguém me obrigue a isso. Então, é isso. Desculpa aí as divagações, mas é mais isso do que qualquer outra coisa. Eu estou curiosa para sair logo o texto que eu escrevi, que eu estou querendo, com todo mundo que eu converso, mandar o texto para poder receber um monte de crítica, para poder a gente ir ampliando o conhecimento, a partir, então, dos lugares que vocês têm, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui na noite de hoje. É isso, Léo. Desculpa aí que eu passei um tempo. Quando eu vi, já tinha passado. Não passou, não. Não, passou, não. Começamos, só falou 8h07, seria até isso, 1 minuto ainda, mas vamos abrir. Os colegas aí já viram que são muitas provocações, um volume de questões e conteúdos aí, da questão, vamos dizer assim, micro e macro, das questões que nós estamos tendo do debate sobre isso, desde 2016, 2017, mas a Miriam recupera questões anteriores na fala. Eu já teria algumas questões em diálogo para fazer com a Miriam, mas vamos abrir, porque senão a gente ocupa o espaço, e aí seria interessante que os colegas aí pudessem falar. Então, já tem aqui alguma coisa das... Podem falar, abrir o microfone, tá? Se quiserem colocar a mãozinha aí para poder se inscrever, ou escrever no chat. Tudo bem? Já temos uma primeira fala aqui no chat, Miriam, da Simone Nájila. Nunca ouvi uma fala tão sensata e realista sobre o tema. Parabéns pela abordagem sem ficção. Já uma fala aí da Simone, está aí acompanhando. Mas está aberto, então, para vocês. Então, é só abrir o microfone ou quiser escrever no chat. Fique à vontade. Temos esse tempo para a gente aproveitar, para a gente conseguir fechar até 9h30 mesmo, que é o nosso teto aí da noite. Então, quem se habilita aí já para fazer alguma fala, ou perguntar, ou mesmo uma contra-afirmação, uma afirmação, fiquemos à vontade. Está aberto aqui. Ou vocês me contem como é que está o debate aí da escola de vocês e quais são os itinerários que vocês vão botar na escola de vocês. Conta para mim, que eu estou curiosa. Já que vocês não perguntam, eu pergunto para vocês. Boa noite, meu nome é Geisa, sou coordenadora pedagógica do Colégio Benedito Lucimar, no turno matutino. Já tem um bom tempo que a gente vem conversando sobre esse novo ensino médio e nos preocupa muito, né,
essa forma, né, que tem sido colocado para a gente, porque, como você mesmo disse, nós não estamos preparados para receber esse novo ensino médio da forma como ele está sendo colocado. A ideia desse curso, né, de formação, quando veio para a gente que nós teríamos a possibilidade de ter esses cursos de formação, era realmente para entender como que é esse processo, como que a gente conseguiria trabalhar, né? Porque assim, a gente está num momento em que eles impõem aquilo que a gente, como que a gente precisa trabalhar, só que eles não nos dão formação mesmo adequada para trabalhar com o que tem sido apresentado. Com relação a esses itinerários formativos, como você disse aqui, quando a Nájila disse que a sua fala foi realmente muito sensata e sem como que eu posso dizer? Muito sensata mesmo, está muito dentro da nossa realidade, é isso que a gente pensa também, né, com relação ao que você falou, sobretudo aí da reforma do ensino médio. Mas a gente está meio que de pés e mãos atadas com relação a isso nesse momento. E aí eu gostaria de saber de você como que a gente poderia, né, como que eu posso dizer assim, ó, como que a gente poderia ser contra isso que está sendo proposto, né? Qual seria o que nós, professores, né, profissionais da educação, o que a gente deveria fazer, né, nesse momento? Não sei se eu me Geisa, expressei quais bem. são os itinerários que a escola vai ofertar? Nós temos empreendedorismo, seria isso que você fala, as eletivas? Não, as eletivas não. As eletivas, diga as eletivas, depois a gente pensa o itinerário. Isso, então vamos lá, até para me entender, porque nós estamos aqui todos no mesmo barco, para a gente entender o que vem a ser itinerário, o que vem a ser as eletivas dirigidas, né, e as outras eu esqueci agora. As eletivas livres, isso, do núcleo livre. As eletivas nós temos empreendedorismo, introdução ao mundo do trabalho, ética e cidadania, deixa-me ver mais. Ensino religioso, tópico de espanhol, tópico de inglês, meio ambiente. Questões do Enem. Isso, questões do Enem. Matemática básica. A matemática básica está no dirigido. Isso, matemática básica. Tá, mas a escola, projeto de vida. A escola vai oferecer o itinerário das ciências humanas e sociais, da educação, do ensino técnico profissional, de linguagens. O que vocês vão oferecer? O currículo vai ficar de que jeito, gente? O currículo está da seguinte forma, assim, a gente está meio sem entender, hoje ou ontem, não sei, eu estava conversando com o coordenador do Vespertino, porque a gente está sem entender se esse novo ensino médio que está sendo aplicado a partir desse ano, se é somente para o primeiro ano, ou se a gente já vai aplicar nos segundos e terceiros, né? A gente está meio na dúvida somente com relação para os primeiros. O que foi passado para a gente seria começar nos primeiros, somente nos primeiros. Estou fazendo aqui um adendo aqui na fala da Geisa, eu sou Nara, trabalho aí com essa equipe na gestão da escola. Boa noite. Me explica, Miriam, né, que é seu nome? Sim. Miriam, me explica o que vem a ser os itinerários formativos, até para imaginar aqui como que está a nossa matriz, como que foi me apresentada a nossa matriz, para mim poder falar para você o que vem a ser os nossos itinerários formativos. Tá, então vamos lá. Miriam, pela fala da Geisa, Geisa, né? Isso. Geisa. Geisa, isso. Pela fala da Geisa, eu não sei se você consegue, sim, já... Não, imagino que sim.
mas que tem, na fala dela já apresenta um pouco não só a questão da dificuldade com a linguagem, mas a própria angústia, né? Então, não é só a reforma não só traz uma mudança, vamos dizer assim, estrutural do currículo, mas a linguagem. Então, veja que na materialidade da coisa, a gente não consegue distinguir muitas vezes. Eu estou trazendo a partir do que a Geija Isso, totalmente mas estava é se real colocando mesmo. aqui, a questão do que o que se entende por itinerário formativo, disciplinas eletivas. Então, também tem essa confusão. Aí me recordo que todos nós somos aqui de Goiás, estamos aqui, a Universidade Estadual de Goiás, que é daqui, né, do nosso estado, que é fruto de uma reunião de faculdades isoladas durante bastante tempo do ensino superior aqui no interior do estado, próximo à capital do estado, próximo a Goiânia, no caso de Anápolis, e depois virou a Universidade Estadual de Goiás, com 42 unidades. Ela fez uma discussão recente, né? Nós estávamos lá na graduação, a Miriam acompanhou também essa discussão, e nós fizemos uma matriz, nós fizemos uma reforma uma reforma curricular também, a partir dos cursos de graduação, mais ou menos nesse contexto, antes de começar a discussão sobre a reforma do ensino médio, antes mesmo da Base Nacional Comum Curricular, mas que, de alguma forma, veio de encontro, mas não alcançou também. Então, lá no ensino superior, no caso do Estado de Goiás, as discussões sobre isso, do ponto de vista das licenciaturas, não alcançou essa questão. Então, agora, é todo um esforço para se fazer isso, toda uma dinâmica complexa para se fazer isso, e a gente não alcançou, e mesmo que possa, agora, depois de ter começado essas discussões, mesmo no interior da Universidade Estadual de Goiás, a própria Valdirene faz parte dessas discussões, dessas reflexões. Entendo que também para a universidade vai ser confuso isso, né? Vai ser uma coisa toda. Inclusive, eu discuti isso ontem com uma pessoa, né? Por exemplo, a formação que você tem no seu superior vai apontar para quê nesse sentido, nesse rumo? Inclusive, os concursos que vão ter futuramente vão apontar para quê? Vai ter concurso para professor de história, de química, né, para concurso para vagas disciplinares, ou vai ser para as grandes áreas nesse sentido? Porque tudo vai virando uma parte da engrenagem, vamos dizer assim, então não tem sentido fazer um conhecimento que se quer por áreas e você fazer concurso disciplinar, porque como é que você vai fazer isso? Então, assim, só para incrementar aí o bolo da confusão, no sentido das provocações. Geija, a gente tem no desenho pensado, tá? No desenho pensado, o seguinte: quando a gente fala de itinerário formativo, a ideia era de que os jovens entrassem no ensino médio e, diferente de fazer um percurso único no Brasil inteiro, eles teriam a opção de escolher o que eles gostariam de estudar. Óbvio, a lei já dizia bem claramente que a oferta dos itinerários era de responsabilidade das redes e não obrigava que uma escola A, B ou C oferecesse 1, 2 ou 3 itinerários formativos. A gente já brigava com isso lá atrás. Quando a lei foi aprovada e que começou a materializar a ideia do itinerário formativo, a gente já começa a ver dificuldade. Por exemplo, o município que tem uma única escola de ensino médio, e isso acontece em vários municípios desse país, ela não vai oferecer 5 itinerários. Quais serão os itinerários? A ciência, pensado pelas áreas, as linguagens, as humanas e sociais, as biológicas, a matemática
e o técnico profissional. Então, a escola, quando foi proposto lá, deveria oferecer, por exemplo, linguagem e um técnico profissional. Então, isso quer dizer que o aluno faria, e essa era a briga nossa, o que está obrigatório na lei? Português e matemática nos 3 anos, mas tem uma carga horária de 1.800 horas da Base Nacional Comum Curricular. Só que a base, que a gente antes tinha todas as disciplinas, virou uma base com português e com matemática. Já tem problema por aí, né? E aí, quando a ideia dos itinerários era que a gente pegasse, por exemplo, a questão da área das ciências humanas e sociais, né? Então, o aluno, ele ia estudar, né, as parte da sua carga horária dessas disciplinas, geografia, história, né, a sociologia, a filosofia. Óbvio, a gente pode criar as eletivas, Geija. As eletivas foram uma forma que as secretarias encontraram para dizer de escolha. Porque, em tese, o que o aluno pode escolher? O itinerário ou as eletivas? Do que eu tenho visto desenhado, e aí lembra que eu estou falando de 3 experiências, eu não posso generalizar, mas porque são as que eu mais estudei. A história das eletivas virou a escolha dos itinerários, só que houve um fracionamento das disciplinas, porque aí você tem que colocar essas, mas não resolve o problema, porque a ideia era o seguinte: o aluno escolhe se ele quer as ciências humanas e sociais, porque a continuidade de estudos dele lá na educação superior, no curso técnico e tecnológico, onde ele quiser, a vocação dele era nas humanas e sociais. E a gente já brigava com isso, porque os meninos chegam aqui na universidade e querem mudar de curso todo semestre. Eles não se acham no curso. Então, você imagina eles escolhendo, né, a sua vocação profissional no 2º ano do ensino médio. Aí, a Nara aqui está dizendo, tá, a reforma vai para todos os primeiros anos agora e vai em escala crescente, que é tradicionalmente, óbvio, né, o que se faz. Mas aí, o ano que vem, a sua escola, Geija, vai oferecer, por exemplo, linguagens. E vai oferecer as ciências biológicas, o itinerário de biologia. O nosso currículo foi organizado com os itinerários já pensando as áreas. Agora, eu não sei, por isso falar com vocês me ajuda a pensar como que as escolas escolhem esses itinerários que estão lá no currículo. Como é que é feita a escolha? E como que a escola se organiza para a oferta desses itinerários com o quadro docente que ela tem, que é outra questão. Sim, Miriam. E aí, por último, vou passar, Geisa, e por último tem uma coisa. A reforma abria precedente, por exemplo, para a oferta de educação profissional, de ensino técnico e profissional, de fazer parceria com o setor privado. Que é outro nó, gente. Não, tem um outro nó, que eu quero que vocês problematizem. Um outro nó. Está em andamento no Conselho Estadual de Educação de Goiás uma minuta de resolução que regulamenta uma outra desgraça dessa reforma, que é o notório saber. Notório saber. Vocês têm que olhar isso. Né? Tá lá. Outro dia eu falei para o Marcos Elias, Marcos Elias, me conta como é que está essa história aí do notório saber. Porque o notório saber é uma afronta grave
a profissão docente. E, por último, quero perguntar se a gente quer fazer notório saber, por exemplo, das doulas, das mulheres sábias que fazem parto, para serem médicas ginecologistas, se isso ia passar em algum lugar. Então, por que notório saber tem que passar para a educação e para o exercício da docência? A minha conversa é bem por aí, quando o povo resolve me provocar com essa conversa aí, mas esse é outro assunto, tá, gente? Vai lá, Geila. Não sei se eu estou bem assim, dentro das datas, mas em 2017, eu já estava na coordenação pedagógica, eu acho que foi o primeiro momento que eu tive contato com essa questão do novo ensino médio. Acho que foi bem em 2017, acho que foi em 2017, 2018, não sei. E nesse momento em que foi apresentado, houve, eu participei de uma reunião de coordenadores e tal, onde no caso ainda era o subsecretário, veio falar para a gente sobre esse novo ensino médio e tal, que ia ser implantado, e aí virou um rendezvous por conta da quantidade de aulas que os professores iriam perder por conta dessa questão de ter português e matemática, terem uma carga horária maior e tal. Então, virou uma confusão, já começou ali. Naquele momento, foi apresentado, quando eu pedi você para explicar, porque, assim, tem sido falado tantas coisas, para a gente, e de forma tão solta, a gente não tem esse momento de debate, de esclarecimento mesmo. Lá naquele momento, eu entendi o itinerário formativo, que é como você explicou aí. E lá naquele momento, eles falaram dessa confusão que iria virar, então, as escolas. Que escola iria ofertar o quê, de acordo com o que você disse, de linguagem, de biologia, de matemática. Naquele momento ali, eu entendi o que seria os itinerários formativos. Hoje, na escola, quando eu pedi que você falasse, é porque assim, eu já tinha me esquecido de como que seriam esses itinerários, porque o que acontece hoje nas escolas são as eletivas. O que chega para a gente é que os meninos vão escolher dentro das eletivas. Já não se fala tanto mais, vai começar, acredito que agora, vai começar a falar muito sobre essa questão desses itinerários formativos, mas como você disse, a gente também tem essa certeza de que não seria o momento para isso, porque a gente teve, vamos colocar lá, que lá em 2017 começou para a gente aqui, para mim, de forma particular, começou o rendezvous, em 2018 é ano político, e aí acaba que não tem muita a preocupação com isso, aí vira aquele rolo. 2019, nós tivemos a questão, foi em 2019 que foi aprovado o DCGO do ensino fundamental? Foi, né? Acho que foi, em 2019. Foi. Aí veio a aprovação... O 20 veio, acho que foi no final do 19. Isso. E aí nós tivemos várias reuniões, durante esses períodos aí, mas tudo muito superficial a fala, geralmente era fala minha ou de um outro coordenador, com pautas que vinham prontas da Secretaria da Educação, para a gente falar com os nossos professores, mas de uma forma muito superficial e sem muito conhecimento. Tá? Veio a pandemia, em 2019, no final de 2019, veio a questão das eletivas, e aí foi falado para nós, para a escola, que deveria ser feito, realmente, o aluno deveria escolher as eletivas, a escola não poderia determinar a eletiva por turma, E aí, nesse momento, eles começaram a fazer escolha das eletivas, não dos itinerários formativos. Então, no início de 2020, a gente teve esse momento para a escolha das eletivas, que a escola estava oferecendo. Só que aí veio a pandemia. E aí, com a pandemia, a nossa escola ela é regular, ela não é CPI, porque no CPI é diferente, a escola de tempo integral. E aí, essas eletivas, é como você disse aí, fica naquele negócio assim, é para completar a carga horária.
né, do professor, completar a carga horária do professor. E esse ano, com a gente tendo essa retomada aí presencial, pelo menos até agora também, não foi falado qual itinerário formativo, pelo menos eu não sei, a Nara está aí, ela pode dizer, qual itinerário formativo a nossa escola escolheu, né? Porque aí, no caso, nesse caso aí, foi a escola que escolheu, porque não houve a participação de alunos, né? Tipo assim, eles se matricularam nesse primeiro ano, nessa escola, porque escolheu esse itinerário tal formativo. Não sei se eu me fiz entender. Mas é isso que tem acontecido na escola. Geisa, não tivemos essa escolha, entendeu? Não tivemos essa escolha. O novo modelo, né, do ensino médio vem para o primeiro ano, e até onde a gente foi informado, tem escolas que são polo, entendeu? Então, tem escolas que estão trabalhando esse novo ensino médio de uma forma mais integral, e nós ainda não, entendeu? Então, assim, para nós ainda não chegou, nós não temos, como a Miriam perguntou, qual que é o nosso itinerário, o que é que nós vamos oferecer? Não, nós, por enquanto, estamos oferecendo o que já oferecíamos, sem nenhuma mudança. Porque assim, ó, quando a gente pega o DCGO, eu baixei aqui de novo para não perder. O capítulo 3, que começa na página 497, trata dos itinerários formativos, né? Aí tem uma discussão sobre os itinerários, sobre o projeto de vida, sobre as eletivas e as trilhas de aprofundamento. Aí discute projeto de vida. Leonardo, essa discussão do projeto de vida me mata, tá? Quero dizer que aí tem itinerários formativos, educação profissional e tecnológica. Esse itinerário tem informática, química e administração. Aí tem itinerários de linguagens e suas tecnologias. Aí nesse tem comunicação, movimentos, práticas e sentidos do existir, identidades.com. Aí tem itinerário formativo de matemática e suas tecnologias, com as disciplinas, aí tem uma distribuição maior. Ciências humanas e sociais aplicadas e os itinerários integrados. Nos itinerários integrados, a gente tem o integrado de ciências humanas e sociais aplicadas e ciências da natureza, tem um de linguagem, suas tecnologias e matemática, chamado Cinesfera, tem um de ciências da natureza, suas tecnologias, comer bem e se exercitar é só... E aí vai, gente. Eu consegui abrir aqui, Miriam, a nossa matriz. Na nossa matriz, a gente tem a base comum, né? No primeiro ano, já que vai começar no primeiro ano, a gente tem todas as disciplinas. Vocês já estão começando esse ano, Geisa? Ou vai ser o ano que vem? De acordo com a Nara, primeiro ano é para ser esse ano. Tá, todas as escolas, todas as escolas é para começar no primeiro ano. Como a Nara falou, tem as escolas polos que vão começar com essa questão dos itinerários formativos. Eu não sei te dizer quais são as escolas, mas a nossa matriz ela está formada assim, tem a base comum, a parte diversificada está com projeto de vida, o núcleo livre é meio ambiente, ética e cidadania, desporto, introdução ao mundo do trabalho e matemática básica. E o núcleo dirigido, que aí eu entendo que seria os itinerários formativos, eu tenho linguagens, as áreas, né? São linguagens e matemática, só. Porque aí dentro de linguagem, eu tenho tópico de educação física, produção de texto, tópico de língua portuguesa, tópicos de arte, tópico de inglês, tópico de espanhol. Pois é, mas, Geisa, linguagem e matemática serão os itinerários de vocês para o segundo e para o terceiro ano? Ou ainda não está decidido? Deixa eu olhar aqui na matriz do segundo ano.
Não está definido. Eu acredito que ainda não esteja Isso, definido. não está definido. Não está definido. Porque, como a Nara falou, eles estão fazendo meio que projeto piloto. Sim. E vocês estão no grupo do projeto piloto? Não. Não. Não estamos. Por isso estamos trabalhando o mesmo do mesmo. Entendeu? Menos mal. Estamos trabalhando ali. Vocês são felizes, então. Sim, me considero um grupo privilegiado, porque nesse momento eu não estou nessa bagunça desses itinerários, desse negócio todo aí. A gente está agora, Miriam, retornando da pandemia, retornando aí ao presencial, trabalhando o que tínhamos, entendeu? Dando sequência no que a gente já tinha. A minha coordenadora pedagógica do Vespertino, a Lúcia, ela sempre pergunta assim, mas essas seletivas, os alunos não fazem uma escolha do que eles querem fazer, isso não é por votação, eles não vão lá, a gente coloca as eletivas, o núcleo livre, coloca lá e eles podem escolher. Nem isso, nesse momento, não aconteceu. Antes de começar a pandemia, a Geisa estava começando esse processo da escolha com os meninos do núcleo livre, começando a encaminhar esses meninos para o que eles, de fato, queriam fazer nessas eletivas. Veio a pandemia, cortou esse processo. Agora a gente voltou com o molde meio que pronto, estamos numa bagunça de modulação. Sim, pensa na bagunça da modulação. Eu sei falar de modulação, que eu nunca tive um ano tão ruim para começar sem professor. A escola não funciona sem professor. Funciona sem o diretor, mas sem professor ela não funciona, entendeu? E aí, esse ano a gente começou com esse problema de modulação, com dificuldade de abrir turmas, porque à noite, por exemplo, eu tenho um primeiro EJA, lotou, foi para 50 e tantos alunos, eu tive que abrir a segunda turma. Abri, dividi os meninos, pandemia, não posso colocar 50 numa sala. Dividi os meninos. Até hoje, eles não abriram esse outro segundo, esse outro primeiro. Aí eu não posso modular o professor lá, porque lá não está aberto. Assim, é uma discussão que não é para agora, mas só para você entender como que nós estamos. E aí a gente só para entender que o problema é muito mais embaixo do que discutir itinerário formativo se a gente não resolve os problemas de base do ensino médio, gente. Base, você não está entendendo, é de professor em sala de aula. É isso, Nara. É isso que a gente está falando desde 2016. Entendeu? Na verdade, a gente está assim, ó, a gente quer pegar, falei com o Leonardo, né, quando a gente foi falar sobre o curso e tal, a gente quer, na verdade, primeiro partilhar com vocês, mas a gente queria muito, Miriam, de verdade, orientação. É entender. Leonardo falou ali agorinha, e é bem o que a gente está angustiado, sabe? A gente está angustiado com o que a gente tem que fazer, com o que a gente não tem a condição de fazer, porque eles não nos dão a condição de fazer, entendeu? E nós estamos no meio da pandemia. Hoje eu estou com um problema pessoal, que a minha família, nós somos 3 membros aqui, 2 estão com Covid, está ali, ó, isolado, sabe? Então, assim, é um problema grande. E aí a escola é esse meio de que nenhum professor está livre disso. Eu sei que não é só professor, mas a minha dificuldade é chegar na escola e pensar, será que meus professores estão aqui seguros aqui dentro? Não estão. Não estão, entendeu? A gente coloca 54 meninos na sala, aí fala assim, não pode ficar. Então, vamos dividir a turma. Eu tenho sala à noite ociosa. Ótimo, então, se você tem sala ociosa, divide a turma. Mas a Secretaria da Educação não abre a turma. Ela existe só lá, física. Física, ela está lá. 54 meninos. Mas aí o professor está dando aula lá, mas até agora ele não está recebendo por essa aula, não. Eu acho que os professores da noite não estão nem ouvindo. Vocês não estão recebendo por essa aula, não. Não conta não, Nara, porque eles não vão querer dar. Só que eu tenho uma triste notícia, tá todo mundo aqui na sala ouvindo. Ai, Jesus! Ai, que horror! A folha ainda não fechou, gente. Eu estou esperando. Tá lascada, viu, Nara? Até dia 12 a folha vai fechar
e eu vou conseguir modular as aulas da segunda turma de primeiro ano, que já existe. Ó, Mara, tem dias. Está funcionando. Nara, Tá funcionando. eu vou pegar a sua fala de gestora aí para retomar o argumento que eu apresentei na minha fala de que o problema é um problema grave, porque nós estamos no meio da pandemia. Se você me falar que 1.000 pessoas morrendo por dia nesse país não faz diferença, não converso contigo. Não há conversa comigo nessa hora. Porque, para mim, assim, é o cúmulo da insensibilidade, do negacionismo, do absurdo. Né? Não é com isso que eu estou dialogando. Eu estou dialogando com essa realidade que nós temos. Você com família, com Covid, com problema de como é que eu faço a lotação dos profissionais, como é que eu garanto o pagamento dele, como é que eu garanto a condição de trabalho e a vida dele, dos estudantes, como é que eu garanto que 2 anos que, por exemplo, o meu adolescente não teve acesso à internet, não estudou, porque também tem todos os dramas familiares para administrar, agora vem para o 2º ano e, por exemplo, não sabe nada de química e física. Como é que eu vou lidar com essa realidade? E aí você quer me botar uma reforma do ensino médio para poder colocar itinerário formativo. Sabe qual que é meu medo, Miriam? Só te cortando. Sabe qual que é o meu medo? É daqui uns 2 ou 3 meses, a Secretaria de Educação me perguntar se eu não estou fazendo. Sabe? Esse é meu medo. Eu falo assim, mas você não está fazendo? Mas era para estar fazendo, você não está? Porque, assim, eles não sabem como que está lá. Eles não sabem como que está lá. Mas, Nara, não vai ser você. Entendeu? A Gei já fez uma pergunta de como é que a gente pode ser contra. Como? Como que a gente pode? Como que a gente pode... Eu faria uma pergunta... Assim, você lembra que eu falei palavrão agorinha, mas eu fiz a fala bonitinha antes, né, Geija? Sim. Você então, foi bem... Aí depois eu fui no palavrão. Eu vou pegar a sua fala e vou tornar ela uma fala, assim, bem bonitona. Como é que nós podemos resistir frente à pandemia, e às imposições de uma reforma sem as condições para a sua materialização? Olha que ficou bonito esse negócio, né? Ficou bonito, mas isso quer dizer assim, tá, nós estamos na merda, como é que a gente vai resolver o problema? Então, bora pensar. Primeiro, é o primeiro ano que tem que fazer. Há um movimento, Nara e todos os colegas aqui, que o Rio de Janeiro, por exemplo, já publicou uma lei prorrogando a reforma do ensino médio para 2024. Quem sabe lá a gente passou esse tempo pandêmico. Porque, se vocês se lembram, no final do ano passado, para começo desse ano, nós estávamos tão otimistas que a gente achou que estava tudo sob controle. E a pandemia avança de novo. Então, o tempo é de resolver os problemas da pandemia. Então, a secretaria, aqui em Goiás, que a Osvani, eu briguei outro dia com a Osvani num debate que nós tivemos, a Osvani fica insistindo de botar reforma para andar, eu digo para ela, calma, o problema que nós temos é muito mais embaixo. É isso. Olha você me contando o cotidiano, falta professor, lotação dos profissionais, distribuição e reorganização de turmas para atender às exigências da pandemia, professor doente com Covid, família com Covid. Família com Covid, gente. Nós somos gente. A gente sangra, a gente morre, e os nossos também. Então, assim, puta merda, meu. Então, eu acho que é tocar da melhor maneira possível esse retorno. E se tem que ser no molde, Nara, que seja no molde. Não dá para fazer núcleo livre agora, a escola tem... E aí, se perguntar, estamos fazendo. Tem eletiva lá na escola.
Não tem jeito. Agora, o ano que vem, Nara, eu arriscaria que se o ritmo continuar o mesmo, aí vai complicar. Vai, porque aí a ideia, quer dizer, se o povo vai cumprir com o que está no documento, aí a coisa do itinerário formativo vai te pôr outro nó na cabeça. Aí eu quero entender como é que você vai escolher o itinerário da sua escola, com que grupo docente você vai trabalhar o itinerário que está sendo oferecido. Porque aí vem o nó. Esse ano, gente, vamos tocar como dá. Porque, olha, se eu não estiver equivocada, parece que eu estou até uma mulher mais ou menos assim, mediana. Nós temos 2 anos mínimos aí de atraso do ponto de vista de conhecimento, de saberes, né, de aprendizagens as mais diversas. Então, nós precisamos voltar e pensar disso, o que é fundamental. Para mim, esse é o ano que nós temos que fazer isso, gente. Lembra do meu exemplo de história? O que de história fundamental que eu preciso retomar nesse ano? Lá no segundo, lá no terceiro ano, e para os meninos do primeiro, que também perderam o 9º ano e o 8º ano, gente. Porque o negócio vem de cadeia, é o efeito dominó. Ou a gente barra, ou é incontrolável. Então, acho que essa é uma questão, Geisa, para esse ano, que é assim, ó, resistir, ocupar e viver. Não é, e, gente, já não vai ser simples, né? E aí eu acho que a gente precisa entender com cuidado os itinerários formativos, porque ele vai desmontar ainda mais o que está sendo feito das escolas. E isso, para mim, é muito complicado. E aí eu acho que, assim, ó, de novo, vou dizer que eu estou bastante disponível, se vocês quiserem conversar uma hora dessa, olhando o documento, lendo o documento sobre os itinerários, estou à disposição. Tenho todo interesse em fazer um pouco o debate aí, porque me interessa também acompanhar esse movimento. A dúvida com relação a esses itinerários, quando foi apresentado para a gente, lá em 2017, né, que, como eu falei, foi assim um rendezvous, quando foi dito, era a logística com que isso ia ser colocado, né? Porque, por exemplo, a minha escola vai ofertar linguagens, né? Linguagens, se o aluno se interessa mais pelas linguagens, né? Por aquilo que está dentro desse, acho que é itinerário formativo, né? De linguagens mesmo, né? Estou falando correto? Então, correto. Se ele se interessa, então essa escola aqui vai ser de linguagens. A escola minha vizinha vai ser de matemática. Aluno que se interessa mais por exatas vai para essa escola. Quem é das ciências humanas vai para outra escola. Fora o que você disse aí, que é a questão da formação técnica, né? Onde profissionais de outras áreas poderiam atuar, que também foi um outro questionamento que virou uma briga, né? Sem tamanho. E essa logística que a gente nunca conseguiu entender, né? E agora, nessa pandemia, pior ainda, né? Eu acho que eles tinham que ter um pouquinho de senso da realidade. Como que isso iria funcionar? A gente já tem problema com escolas de tempo integral, imagina. Escolas de tempo integral onde os meninos não querem estudar em escolas de tempo integral. Eles querem estar na escola regular, porque no outro horário eles têm que trabalhar. Menino não tem maturidade para fazer esse tipo de escolha, né? Não tem maturidade para fazer esse tipo de escolha. Não, agora eu acho que meu projeto de vida é seguir na área de linguagem, né? Então, são todos esses questionamentos que nos deixam angustiados e nesse momento específico, né, é muito preocupante. Mas uma coisa boa, assim, na nossa escola, uma coisa boa não, acho que é a melhor coisa que tem na nossa escola,
eu tento, enquanto coordenadora, né, porque eu sou professora, mas estando coordenadora, passar para os professores de que a gente vai fazer o que for possível, né? A gente não vai fazer o impossível, a gente vai fazer o que está dentro da nossa realidade agora, nesse momento, porque não adianta ficar doido, não vai adiantar, né? Então, a gente tem trabalhado e a gente tem essa abertura, né? Para nesse momento, pelo menos por enquanto, fazer isso. Mas a preocupação da Nara, ela é real quando ela diz, e quando me perguntarem, né, por que eu não estou fazendo, né? Aí que vai, aí que o bicho pega. É isso. Eu acho que essa fala da Mira da agora reflexão apontando já para um possível encaminhamento junto com os colegas poderia ser pensado, viu, grupo e Nara? Falam a Nara porque ela está aí no grupo gestor, né? E está frente do grupo gestor. De repente, talvez não esse mês, mas talvez março, né? Se a Mira puder, de repente fazer uma roda de conversa com a turma aqui, né? Em algum horário e tal, que combinado com a Miriam, poderia se fazer essa roda de conversa e, de repente, chamar também outras pessoas do Cajueiro que têm interesse para participar junto. Bem legal, Léo. Seria Tô à interessante porque disposição. essa conversa ela desperta um monte de coisas, né? De interesses e eu acho que vem no encontro da angústia. E primeiro que a angústia é uma coisa humana, né? É nossa, é humano, né? Os outros seres, os outros seres geralmente não vão sentir angústia, é humano, né? É da nossa angústia. Com o tempo histórico que nós estamos vivendo, ela se potencializa, porque é um monte de coisas que ninguém sabia que aconteceria, ninguém nunca saberia que aconteceria. E nós não fomos todos pegados com as calças na mão, vamos dizer assim, e as saias, calças na mão, por um vírus que ele já existia e ele já havia, inclusive, avisos da comunidade da saúde, comunidade internacional, sobre a possibilidade desse vírus, já no início de 2000, do século XXI, e o mundo todo não deu muita atenção, e o Brasil não é diferente, e nós não fomos pegos com saias e calças na mão, um pouco também por conta de, muitas vezes, da nossa lógica de deixar para amanhã as coisas, né? E a educação não foge disso, nesse sentido, e nós estamos vivendo essa confusão também porque muito do debate foi atropelado e a gente teve mudanças de governo, mudança de política nacional, e isso ficou, de alguma forma, atropelado e a coisa não assentou ainda. Tanto é que nós não sabemos exatamente para onde nós vamos. Estamos construindo, né? Mas também não tem jeito de a gente fugir da raia. Faz parte da nossa luta, né? Na educação. Mas também compreender como é que a gente vai, de alguma forma, ir amenizando essas angústias que a gente tem e, ao mesmo tempo, dando respostas concretas que acontece aí, enfim, na ponta, que acontece na ponta, né? Afinal de contas, como é que os meninos e as meninas vão chegar no ensino superior, por exemplo, passando aí pelo ensino médio, sem saber ler e escrever? Porque nós tivemos, na educação infantil, meninos que estão retardando a questão do processo de acesso ao letramento, por conta da pandemia mesmo, né? Então, isso vai virar uma bola, né? E aí a gente tem uma tarefa muito gigantesca nesse sentido, porque a gente se angustia porque a gente está na educação, mas, ao mesmo tempo, a gente entende que os problemas não só referem à educação, é um conjunto maior, né? De relações que a gente vive no tempo atual, né? No tempo contemporâneo. Então, talvez aí, viu, Nara, fica essa sugestão como um encaminhamento para vocês refletirem se vale a pena mesmo e tal, e aproveitar que a Mira já está se dispondo também em fazer esse momento e, de repente, sei, fazer uma agenda conjunta, podemos fazer uma agenda conjunta, né, Mira, junto com o Cajueiro. Sim, seria super legal. E não só a Miriam, mas outros colegas do Cajueiro que também são da educação, ou às vezes estão atuando de forma direta ou indiretamente, podem ser convidados a participar desse momento, e a gente fazer talvez em março ou em abril, né, dependendo das possibilidades da escola e da agenda da Miriam, de forma que a gente faça um espaço coletivo, pode ser presencial, acho, desde que a gente também garanta as condições da nossa segurança, né, sanitária.
E aí veio isso um pouco como encaminhamento, porque todas as questões da noite que foram apontadas aqui são questões muito amplas tal, e eu entendi que o momento era para a gente fazer isso mesmo. Por isso que a gente convidou a Miriam para fazer essas provocações, porque por participar do processo, por, né, ajudar a gente a fazer, com esse volume de reflexões, a fazer uma provocação que faça a gente, que vá ao encontro das nossas, mais uma vez, da nossa angústia e daquilo que a gente já está discutindo. Porque todos nós aqui estamos discutindo isso, né? A gente já colocava isso. Quando assumiu a coordenação, já estava discutindo essas questões. Então, a escola está antenada. A escola está antenada no contexto, a escola está interessada no projeto aí, de educação, a participar da melhor maneira possível, sem sem a gente se torturar, né? Porque já não basta tudo que acontece, a gente ainda fazer tortura conosco mesmo, talvez isso não é humano, né? É para além do humano, né? Ou é anti-humano, né? Então a gente tem que reconhecer que a nossa humanidade, esse processo também o processo educativo, né? E aí significa considerar as nossas demandas também enquanto pessoas, né? Que vem para a escola, né? Que vem para o projeto pedagógico da escola, que vem para a gestão da escola, que vem para processo de mediação pedagógica que a gente tem que fazer em sala de aula, né? E de receber essa moçada que vem também também vem com as suas angústias, então vai ser um encontro de angústias, não tem como fugir disso. Mas a gente tem que ter, como diz a Miriam, o cuidado necessário para entender que a gente precisa superar isso, mas superar isso dentro de uma lógica processual, né? Que considere também as questões maiores, são questões políticas, nesse sentido. Então, não sei se a gente pode fechar a noite, sim, um pouco com isso. Está tranquilo Podemos. para a gente fechar, né, Miriam? Vamos fechar. E a Nara aí vê junto com o grupo aí de colegas depois se realmente firma essa coisa e a gente combina, faz os combinados tranquilamente. Tudo bem, Nara e Geija, que falaram aí? Então, a gente quer aproveitar e Não sei se agradecer a Nara ainda vocês. está aqui, A Nara está aí? mas eu acredito, não sei Ela teve que porque como sair. ela Ela teve teve que que dar uma sair saída, Uhum. porque ela está Mas vai com ficar o mais... esposo, o Uhum, esposo e o filho estão, como ela já colocou com Covid, né? Para mim ela nem ia participar, sim, mas sim, sim. acredito que a escola tem interesse sim, né, em Uhum, ter esse momento de conversa, de roda de conversa, né, para a gente discutir esses assuntos que são importantes, eles estão aí presentes, né? Nós teremos que discutir sobre eles, sim, né? Já a gente não pode também empurrar isso para o canto e falar assim, não vamos discutir porque isso não está dentro da nossa realidade. Não, está dentro da nossa realidade, só que a gente não pode viver essa realidade agora nesse momento, né? Mas a gente precisa muito discutir. Quando eu já coloquei isso daqui, quando falaram que nós teríamos esse momento de formação para discussões, para essas discussões, eu achei muito importante, né? Porque eu não me acho preparada para trabalhar formação com os professores se eu não tenho entendimento do que vem a ser cada uma dessas coisas, né? O que vem a ser essa reforma mesmo. E eu acredito que os professores, muitos me perguntavam, gente, a gente precisa de pessoas que têm esse conhecimento para falar com a gente, explicar para a gente. Porque a questão do Estado é assim, olha, faça, né? Mas como? Não, faça. Tá? Então, essa é a nossa preocupação, e eu acho que esse momento de conversa, de roda de conversa, seria muito importante, tá? Para a nossa escola, e acredito que haja essa possibilidade, sim. legal, Geisa. Então, aí fica os agradecimentos a vocês que participaram conosco dessa noite, né? E, e aqui, inclusive no bate-papo, né? Acho que a Maria de Lourdes coloca, né? Parabéns para você, Miriam. Professora Miriam, concordo com o seu posicionamento, empurrar pela baixo, ou ela abaixo essa reforma no contexto atual e prever o fracasso da mesma.
o Pedro que coloca, né, belíssimas palavras. Infelizmente, grande parte dos professores estão desconectados com a realidade. O rolo compressor do governo massacrando e a categoria assistindo de camarote. Espero que essa palestra sirva para abrir os olhos de todos aqui, né, de todas. Enfim, então, com essas duas participações também dos colegas aí no chat, a gente quer agradecer muito a Miriam por essa disposição dessa noite e também por já também se disponibilizado a continuar as reflexões com o grupo, não só por os interesses de pesquisa, mas pelo interesse que a Miriam tem no sentido do engajamento que ela já há muitos anos, né? Pelo menos desde quando eu conheço a Miriam, tem muito tempo, já vem nesse caminho, né? Depois que eu contei que eu já tenho 50, você pode falar que me conhece tem muito tempo. Tem muito tempo, Miriam. Enfim, e a Miriam também está ligada aí à Associação Nacional de Pesquisadores de Educação, ANPED, né? Vice-presidente aí da ANPED Centro-Oeste. Então, vocês vejam que não é só uma questão, não é só uma acadêmica no sentido de ficar escondida atrás né, dos escritórios, mas está atuando e colaborando conosco nessas reflexões e também pautando os debates e participando da luta, que é fundamental. Então, agradecer você, viu, Miriam, por essa disposição, aos Eu colegas. que agradeço, E Léo, o lembrando convite. Vou esperar a Geisa, Nara e o grupo todo aqui, o meu convite para eu ir aí conversar com vocês de itinerários na escola, e vou com maior alegria para a gente abrir a conversa, ao invés de eu falar, eu mais escutar do que falar. Estou à disposição de vocês, tá bom? Nós que agradecemos. Muito obrigada. Alguém disse, precisamos de mais momentos como esses, né, o Fabrício? Muitas vozes aí participando, né? Então, a roda de conversa vai vir nesse sentido também, né? Vai poder ampliar ainda mais essa discussão. E lembrar o grupo, então, aqui, que nós temos ainda como proposta da metodologia da formação aqui, desse curso. Fui, ainda gente. 2 encontros virtuais. Obrigado, Miriam. Beijos. Abraço. Espero vê-las e vê-los mais rápido possível para a gente conversar um montão de coisa. Tá legal. Obrigado, Wilmi. Abração. Então, colegas, mais 2 encontros virtuais, né? Nós vamos fazer na quinta-feira que vem, na outra quinta, né? Que já é o término já da formação. Nós encerramos mesmo dia 25 de fevereiro. A formação, né? Depois nós vamos ter um prazo para entregar o trabalho, atividade final, que a gente está chamando de trabalho, mas atividade final. E na semana que vem a gente vai contar com a presença do professor Luiz Duarte, que também ele está em Santa Catarina, na Secretaria Estadual de Educação lá, é professor lá da rede, mas está atuando na gestão lá da secretaria, é doutorando em ensino de matemática e ciências, lá para a Universidade de Passo Fundo, mas é também da equipe do Cajueiro, assim como o Miriam também nesse engajamento e tal. E na última semana, no último encontro virtual, vamos ter a presença, então, da professora Carmen Lúcia, né, que é a diretora-presidente do Cajueiro, e que vai discutir com a gente a questão do protagonismo juvenil. Então, entendo que vão ser falas que vai vir nesse movimento que nós estamos fazendo aqui de discutir a questão do ensino médio, mas também discutir, no fundo, a educação e o movimento que a gente faz aí na escola. Tá bom? Então, obrigado a vocês, né, pela presença, e uma satisfação estar com vocês aqui nessa noite. Então, até semana que vem, quinta-feira. Eu vou colocar essas informações no grupo, tá bom? Lá no Até nosso semana grupo que lá. vem. E aí a gente agradece Tá bom. vocês e já espera vocês. Um abraço. Ok. Tá, boa noite, abraço. Boa Tchau. noite, gente. Abraço. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Obrigado, viu?